Fala, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu sou o Pastor Elvis e você está em mais um episódio da nossa série aqui dentro da plataforma que tem como tema devocionais. É isso aí, daqui a pouquinho a gente já está chegando no 20º devocional, tá bem pertinho da gente chegar a 20 capítulos dessa série. E que série abençoada Deus tem nos dado. Eu tenho percebido que as pessoas têm aprendido bastante com a palavra de Deus. Nós temos sido muito edificados, tem sido um tempo maravilhoso. E baseado assim no último vídeo que nós gravamos aqui sobre a fé dos demônios, a gente tem percebido o quanto as pessoas têm interagido e o quanto elas têm aprendido a palavra de Deus. Embora esse formato seja um formato mais básico, diferente da nossa escola bíblica de aperfeiçoamento lá na EC, mesmo assim a gente tem aprendido muito, muito mesmo. E hoje nós vamos continuar lendo a Epístola Universal do Apóstolo Tiago e nós vamos falar sobre o tema tentação ou provação. Nós vamos falar um pouco sobre isso e eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante. Então você pega a sua Bíblia, pegue um bloco de notas, pegue alguma coisa que você possa fazer algumas anotações, ou se você quiser salvar esse vídeo, você dá um like, você salva esse vídeo, você copia o link dele, guarda lá no seu bloco de notas para que você possa ouvir outras vezes, para que você possa aprender algumas coisas que talvez você ainda não aprendeu ou reforçar aquilo que você já sabe, tá bom? Gente, quando nós falamos sobre tentação e provação, às vezes na cabeça de alguns cristãos parece que tentação e provação são sinônimos. E é muito comum no meio da nossa comunidade de fé, e eu falo isso num sentido geral da expressão, a gente acabar confundindo provação com tentação. Ou a gente acabar pensando que tentação e provação são coisas similares, são coisas parecidas. Tudo isso acontece por nós não conhecermos o que nós chamamos de semântica textual, ou a própria etimologia da palavra, ou sentido contextual, a exegese da própria palavra. Então hoje nós vamos compreender um pouco melhor para que você não confunda mais o que é tentação, o que é provação, para que quando você estiver passando por uma tentação, você entenda o que é a tentação, e para quando você estiver vivendo um momento de provação, você entenda que de fato você está vivendo a mesma, tá bom? Em Tiago capítulo 1 e o verso 2 e 3, o apóstolo Tiago diz assim: Meus irmãos, tende por motivo grande gozo ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E no versículo 12 do capítulo 1, Tiago diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor preparou para os que o amam. É muito comum, principalmente nas igrejas pentecostais, as pessoas falarem muito sobre provação. As pessoas falarem muito sobre deserto. E as pessoas dizerem que provação é um lugar de vitória, onde você vai ser abençoado e tudo mais. Mas a gente precisa entender, de fato, o que é provação. A partir do momento em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos do Senhor, filhos de Deus. A gente chama isso de adoção, a adoção de Deus. Nós somos filhos por adoção, somos um enxerto. Então, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, nós somos feitos filhos do Senhor, é a partir daqui que nós temos uma nova caminhada e uma nova etapa de vida na nossa fé, na nossa vida espiritual. E existem coisas que são muito comuns na vida do filho, que são as disciplinas e as provações. As disciplinas de Deus, elas têm como característica nos moldar para que nós possamos cumprir a vontade de Deus e renunciar às nossas próprias paixões. E uma das coisas que um justo sempre vai passar são pelas provações. As provações, elas têm uma característica bem interessante na nossa espiritualidade. As provações
servem para revelar quão firmado nós estamos em Deus, quão firmado nós estamos na sua palavra. Então essas provações fazem parte do exercício de maturação da vida cristã. E Tiago capítulo 1 e verso 12, às vezes é confundido pela igreja como coroa da vida sendo salvação. Só que todas as vezes que a Bíblia ela fala sobre coroa de vida, a Bíblia não está literalmente ligando essa expressão no sentido soteriológico. A Bíblia não está falando de salvação. Quando a Bíblia fala sobre coroa, essa expressão está atrelada ao reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós somos provados e aprovados, nós recebemos o direito de receber a coroa da vida, que é um prêmio, a coroa dada ao vencedor. Quando nós estamos lendo as cartas apocalípticas, nós percebemos que as 7 cartas das igrejas da Ásia, elas terminam com mas aquele que vencer, mas aquele que vencer. Aí depois que a Bíblia usa essa expressão mas aquele que vencer, você percebe que tem um prêmio para esse vencedor. Então todas as vezes que nós somos provados para sermos coroados. Nós somos provados para recebermos um prêmio depois da nossa provação. Então o apóstolo Tiago, ele diz que nós temos um motivo de grande gozo, de grande alegria, quando nós passamos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos, completos, não faltando em coisa alguma. Tiago disse que se alegrava pelas provações que os justos passavam, porque essas várias provações, elas produziam perseverança. Quanto mais provação, quanto mais provado o indivíduo é, mais perseverante ele se torna. E essa perseverança, ela faz com que esse justo que passa por ela se torne perfeito ou completo. Nós precisamos entender que todas as vezes que a Bíblia fala sobre perfeição, para atingir a estatura de varão perfeito, para que nós possamos chegar à perfeição de Jesus Cristo, perfeição aqui não significa que você vai ser infalível. Perfeição aqui não significa que você vai ser inerrante. A perfeição significa que você vai atingir o propósito pelo qual Deus te chamou para viver. E o que seria perfeição aqui? Se tornar a imagem de Jesus como um varão maduro. Então as provações, elas não têm apenas um sentido de me abençoar, de me dar essa coroa, mas o sentido primordial, segundo a fala de Tiago, é que essas provações, elas produzem em mim perseverança. Quanto mais provações nós vamos passando, quanto mais nós somos experimentados por Deus, mais perseverante nós se tornamos. E quando nós começamos a perseverar, nós chegamos a cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou para viver. Sermos filhos perfeitos, sermos filhos maduros. Então a aprovação tem um sentido, a aprovação vem para me aprovar. Todas as vezes que Deus me prova com o fim de me aprovar, a fim de que eu possa ter resistência ou perseverança, a fim de que eu atinja a maturação ou a perfeição da imagem de Cristo. Então dá para você perceber que a aprovação ela é benéfica. Outra coisa que a gente precisa entender, que esses ditames que são ditos na igreja, nós precisamos ter muito cuidado com eles, porque normalmente as pessoas falam que quando nós estamos sendo provados, é porque Deus vai nos abençoar, é porque Deus ele vai dar uma virada de chave na nossa vida, é porque nós vamos atingir outro patamar, e às vezes não é isso. O intuito central da aprovação, como disse o apóstolo Tiago, é gerar em nós perseverança, que é uma doutrina fundamental. Então, produz perseverança e gera em nós o caráter perfeito de Cristo, maturidade espiritual. Então, em toda a jornada da fé cristã, todos nós vamos enfrentar as provações, e é o próprio Deus que nos prova. E Deus não nos prova com o intuito de saber se somos fiéis ou não, porque isso de fato Ele já sabe. Deus nos prova no intuito de nos aperfeiçoar para o propósito pelo qual Ele nos chamou. Então, provação na vida cristã é algo benéfico, é algo maravilhoso. A partir daqui você já compreendeu
E eu tenho certeza que você já viveu algumas provações na sua vida. O grande problema é quando a gente começa a confundir provação com tentação, porque a provação é Deus que nos coloca nela. A provação tem o intuito de me preparar e de me aprovar para que eu possa atingir a perfeição de Jesus. Então ela é muito boa, ela é maravilhosa. Porém, quando nós entramos no âmbito da tentação, no versículo 13, Tiago agora vai falar sobre a tentação e ele diz assim: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria cobiça. Então a sua cobiça, havendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. É aqui que a gente precisa entender qual o sentido da tentação na vida do homem. A primeira coisa que Tiago deixa muito bem claro é que quando nós estivermos passando por uma tentação, nós não podemos dizer que é Deus que está nos tentando, porque Deus não pode ser tentado e Deus também não pode tentar ninguém. Ele nem é tentado e ele também não vai tentar ninguém. Mas ele diz que a tentação é gerada. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria cobiça. Observe que o que Tiago está dizendo é que a tentação não acontece de fora para dentro, como nós imaginamos. A tentação ela acontece de dentro para fora. Observe que Tiago não está dizendo que Deus tenta, e Tiago também não está dizendo que é Satanás que nos tenta. Isso não significa que Satanás não vai nos tentar. Lógico que vai. Existem alguns tipos de tentação, como tentação natural e a tentação do diabo. A tentação natural é aquela que todo homem tem. A tentação do diabo é quando nós somos expostos a Satanás e ele nos tenta, como aconteceu com o próprio Jesus. São pelo menos esses dois tipos, tem mais, mas eu vou citar esses dois. Outro dia eu posso me debruçar um pouco melhor sobre as características da tentação. Mas quando nós somos tentados, esse processo não acontece de fora para dentro. Esse processo acontece de dentro para fora. Cada um, porém, é atraído e engoldado. Atraído e engoldado são como sinônimos. Você é seduzido. A palavra aqui é a palavra desejo carnal sem controle. Então, todas as vezes que nós estamos com desejo carnal sem controle, nós somos atraídos por ele. E onde está esse desejo carnal sem controle? No meu eu caído, no corpo dessa morte. O corpo dessa morte carrega consigo o velho homem. E essa expressão corpo dessa morte é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, usada em uma época muito antiga a um assassino que era amarrado ao cadáver de quem ele matou. E quando aquele corpo entrava em estado de putrefação, quando ele começava a se decompor, aquele corpo morto acabava matando também o corpo vivo. Paulo compara esse velho homem, essa velha natureza que habita em nós como o corpo dessa morte. Olha como isso é interessante. Então, nós somos seduzidos pelo desejo corrompido que está dentro de nós. Nós somos seduzidos pela vida da nossa alma. E às vezes nós achamos que é Satanás que está fazendo isso, quando na verdade esse problema não é um problema satânico, mas antropológico. Na doutrina da martiologia, que é a doutrina do pecado, nós compreendemos que o pecado original, que é o pecado de Adão, ele contaminou todos os homens. Por isso que a Bíblia diz, e todos pecaram. Então essa natureza caída, embora eu já tenha sido regenerado, salvo pelo Senhor, essa natureza caída, ela fica dentro de mim e precisa ser mortificada todos os dias. A partir do momento em que essa natureza caída que está dentro de mim, ela não é mais mortificada, ela começa a querer tomar conta do meu ser. É aqui que Tiago usa a expressão seduzido.
envolvido, engodado. Eu começo a ser seduzido pelas minhas próprias paixões. Eu acabo perdendo o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, porque se eu não estou cheio do Espírito, eu estou cheio da carne. Então, se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu acabo perdendo o meu domínio próprio. E quando eu perco o meu domínio próprio, eu passo a ser controlado pela vida da minha alma. A vida da minha alma começa a me controlar e esses desejos que estão dentro de mim, a partir do momento em que eu sou seduzido por eles, então eu dou a luz ao pecado. Então a tentação ela tem uma característica. Se a aprovação ela vem para me aprovar, para me aperfeiçoar, a tentação é totalmente pejorativa. A tentação vem para que através desse desejo seja concebido o pecado. Então a tentação é para mim cair. A aprovação é para me aprovar e a tentação é para que a gente possa cair em pecado. Olha como isso é interessante. Então, quando o Tiago diz que nós somos envolvidos pelo nosso desejo, olha que interessante. Tiago está falando sobre o nosso interior. Esse desejo começa dentro do nosso coração. Esse desejo começa sendo maquinado dentro da nossa cabeça. Em Salmos 24, a Bíblia diz: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem habitará no seu santo monte? E o texto sagrado diz: aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. Porque primeiro o meu coração maquina o mal, depois as minhas mãos realizam o mal. Então, tanto as nossas mãos como o nosso coração, eles estão corrompidos com a mancha do pecado original. O que me faz não cometer esses pecados é a vida de Deus que habita dentro de mim agora. Mas todas as vezes que a vida de Deus que está dentro de mim não é regada, não é alimentada, a vida do velho Adão começa a surgir e essa vida começa a me seduzir para o pecado. A tentação tem uma característica: gerar o pecado para que o pecado gere dentro do indivíduo morte. Assim como aconteceu com Adão, a morte veio para todos os homens porque todos pecaram. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu preciso compreender isso. Note, Tiago não fala do diabo em nenhum momento aqui nesse texto. Tiago só fala dos desejos do nosso coração, dos desejos da nossa alma. Por quê? Porque Satanás não consegue, por não ter onisciência, saber o que a minha alma deseja, o que a minha carne deseja. Ele pode deduzir, mas ele não sabe, porque ele não sonda a minha mente e também não sonda o meu coração. Só Deus sonda a mente e o coração. Então esse processo acontece dentro de mim. E quando eu sou envolvido por esse processo pecaminoso que acontece dentro de mim, então eu acabo dando a luz ao pecado e através do pecado vem a morte. Essa é a grande diferença entre provação e tentação que o apóstolo Tiago explica para nós. Recapitulando, a provação nos aperfeiçoa, nos deixa perseverantes e nos torna como filhos perfeitos de Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo, que é o filho primogênito ou unigênito do Senhor. Tentações acontecem pelas cobiças ou pela cobiça da nossa carne, e essas tentações, a partir do momento em que nós somos seduzidos por ela e nós acabamos praticando aquilo que a nossa alma desenhou dentro de nós, nós damos a luz ao pecado. Eu espero que você tenha entendido essa grande diferença. E eu espero que nunca mais você confunda provação com tentação. As pessoas pegam como, por exemplo, a vida de Jó, as pessoas pegam a tentação de Jesus e as pessoas acabam confundindo a tentação de Jesus. Até as epígrafes nos ajudam, não é? A tentação de Jesus, e acabam confundindo tentação com provação, provação com tentação, fazem essa confusão. Mas eu tenho certeza que hoje ficou muito bem claro para você essa grande diferença de tentação para provação. E uma coisa que eu quero salientar aqui para que a gente possa terminar esse vídeo é que o nosso problema, ele não é mais espiritual. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto,
mas a nossa carne, ela é fraca. O nosso problema é um problema antropológico, o nosso problema é um problema de alma. E muitas vezes as pessoas dizem para nós: todas as vezes que eu estou sendo tentado, como é que eu faço para vencer as tentações? O segredo para vencer as tentações é se encher do Espírito e fugir da aparência do mal. O apóstolo Tiago diz assim: submetei-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então o que nós precisamos entender é que nós temos que se submeter ao Senhor, ou seja, nós precisamos se submeter ao senhorio do Senhor. Se submeter aqui é estar debaixo da autoridade dele. Então o que nós devemos fazer? Enchei-vos do Espírito e fugir da aparência do mal. Não tente se degladiar contra o pecado. Não tente ficar toda hora batendo de frente, achando que você é um Superman, achando que você vai conseguir vencer. O que nós temos que fazer de fato é fugir dos nossos desejos. O que nós temos que fazer é fugir das nossas paixões e se encher do Espírito, porque se nós estivermos cheios do Espírito, nós conseguiremos vencer todas as tentações que se levantarem contra a nossa vida. Porém, se a minha vida espiritual não está sendo regada, alimentada com devocional, com leitura bíblica, com a vida de jejum, de oração, de comunhão com a igreja do Senhor, todas as vezes que eu for tentado, eu vou acabar caindo em tentação. E com a tentação vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de condenação, vem aquele sentimento de marasmo espiritual e você acaba se sentindo uma pessoa muito infeliz. Então o segredo para você vencer é: compreenda que você em si só não tem capacidade de vencer as suas tentações. Nós, antropologicamente falando, não temos condição de vencer com a nossa própria força humana as tentações. Mas se você for um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo te dará força para vencer. Em Mateus, capítulo de número 4, a Bíblia diz ainda no capítulo 3 que Jesus é cheio do Espírito Santo quando o Espírito pousa sobre ele e ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus vence Satanás e a tentação natural, que era a tentação de comer, porque Jesus estava com fome. Ele vence a tentação do diabo, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus e Jesus estava com a palavra de Deus. Observe que Jesus vence aquele debate com o diabo dizendo: está escrito. Um grande segredo para vencer todas as tentações é você se lembrar do que está escrito, porque é a lembrança dos mandamentos de Deus que te faz fugir das tentações e vencer as tentações, tá bom? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família. É um prazer poder estar aqui na sua sala, poder estar aqui no seu quarto, poder estar tomando café com você. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e com a voadora, com os 2 pés em cima do like e ativar as notificações, porque em breve tem mais vídeo. Tamo junto, gente.